Vamos falar inicialmente sobre os números. Um pouco da história: os números surgiram na matemática a partir da necessidade do homem de contar, né? Essa necessidade ficou mais evidenciada no fim do nomandismo, né? Quem não sabe o que é ser nômade, quando o homem era nômade, era quando ele ficava mudando de região para região atrás de alimentos, né? Se ele estava em determinada região, ele ficava até os alimentos acabarem, cessarem. Aí ele partia em busca de outra região atrás de novos alimentos. Ok. Com o fim desse período, veio a agricultura, ou seja, o homem passou a cultivar seu próprio alimento, veio o pastoreio, ou seja, ele criava o seu próprio rebanho, e a partir desse momento não houve mais a necessidade de mudar de região para região. Em contrapartida, surgiu daí a necessidade de se acumular bens, ou seja, não é bem a necessidade, né? A partir desse momento o homem passou a ter bens materiais, utensílios, ovelhas, outros objetos, e ele sentiu a necessidade de contar. Ele queria saber se ele tinha mais bens ou menos bens do que o vizinho, do que outro ser humano da mesma região ou até mesmo de outra região. Foi aí que surgiram os números na matemática. Se vocês fizerem uma busca mais detalhada na internet sobre os sistemas numéricos, por exemplo, nós podemos citar o sistema numérico egípcio. Ele surgiu a partir da necessidade de contar. Não eram números especificamente, mas eram símbolos que representavam o número, né? Nós tínhamos o bastão, nós temos o rolo de corda, aqueles símbolos que tem nas estruturas rupestres, eles representam números. São símbolos, mas representam números. Aí veio os babilônios, depois em seguida veio os indo-arábicos, os romanos, não sei exatamente bem a ordem, mas também não interessa muito. O que nós sabemos hoje é que esse nosso sistema numérico, que nós conhecemos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, esses algarismos são símbolos que surgiram do sistema indo-arábico, né? Nós usamos também o sistema romano, mas usamos mais para colocar em ordem capítulos de livros, sucessão de reis, etc. O que nós usamos mesmo em termos financeiros, em termos de números matemáticos mesmo, são os números indo-arábicos, ok? É tanto que esse ato do homem de contar, a necessidade de contar, que a palavra cálculo ela surgiu exatamente, o significado exato da palavra cálculo é assim, contar pedras, né? Inicialmente o homem ele fazia essa contagem, por exemplo, do seu rebanho de ovelhas. Para cada ovelha que passava, ele colocava uma pedra no saco, Cada ovelha, uma pedra no saco, ou seja, cada ovelha tinha sua respectiva pedra, E só que a coisa foi se acumulando, a quantidade de ovelhas foi ficando muito grande, e aí ele percebeu que precisava de um símbolo para representar esse número, essa quantidade. Foi aí que surgiram os números, principalmente aqueles que eu já citei anteriormente, tá? Qualquer coisa basta procurar nessa fonte que está aqui, qualquer outra informação sobre o que eu acabei de falar, ok? Pois bem, o nosso sistema, como eu disse anteriormente, ele é baseado no sistema numérico indo-arábico. Esse sistema ele é posicional, O sistema egípcio era meramente aditivo, o babilônio tinha também uma parte aditiva, o sistema romano ele é aditivo, subtrativo e também posicional, mas o nosso sistema ele é exclusivamente posicional. A representação do nosso sistema ela se dá por apenas 10 símbolos que eu citei anteriormente, vou colocar aqui novamente. Esses símbolos, que são esses aqui, nós chamamos de algarismos. Qualquer número na matemática se escreve com esses 10 algarismos. E esses números eles têm posições, têm valores de acordo com sua posição. O número 3, por exemplo, ele pode ter
vários valores. Se ele estiver aqui na primeira posição, nesse caso aqui, ele tem o valor. Se ele estiver nessa posição aqui, tem um outro valor completamente diferente. O 5 está aqui na segunda posição da direita para a esquerda. Ele tem um valor completamente diferente desse 5 aqui, algarismo 5, que está nessa posição, tá? Definiu-se que nós temos que separar esses números para melhorar a sua leitura de acordo com uma classe, tá? Nós temos a primeira classe, que seria essa aqui. A classe que você sempre se divide em 3 ordens, tá? A primeira ordem nós chamamos de unidade, ou seja, esse 6 aqui seria a unidade. A segunda ordem é a dezena, o 5 significa que nós temos 5 dezenas. E a terceira ordem nós temos a centena. Esses 3 primeiros algarismos aqui representam a primeira classe, tá? A segunda classe nós chamamos de classe de milhar, né? Esses 3 primeiros aqui era da primeira classe e esses 2 primeiros aqui já estão na segunda classe. E sempre usamos um pontinho para separar cada classe. Sempre que você vai fazer a leitura de um número natural, você precisa separar esses algarismos aqui de 3 em 3 da direita para a esquerda, tá? Então, 537 pertence à primeira classe, 51 pertence à segunda classe, tá? Essa classe 51 de tal 1, essa aqui é a unidade de milhar, o 1 é a unidade de milhar, aqui embaixo, ó, unidade de milhar, e esse 5 aqui é a dezena de milhar, tá? Depois do 5, se tivesse mais algum outro algarismo, seria a centena de milhar. Depois de milhar, nós temos o milhão, né? Deixa eu ver se tem aqui, não tem na outra tela, mas nós temos o milhão, depois do milhão nós temos o bilhão, o trilhão e assim por diante. Mas acredito que a partir dessas informações aqui é possível ter uma ideia sobre como se fazer a leitura de números naturais, tá? Primeiro você tem os algarismos, separa de 3 em 3, da direita para a esquerda, e você tem a primeira classe, tem a segunda classe que é milhar, a terceira classe que é milhão, depois a quarta classe que é bilhão e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, nesse último exemplo aqui, letra C, esse número aqui é 912 mil, porque esse 912 representa classes de milhar, e você acrescenta a palavra mil, né? Esse 319 está na primeira classe, tá? Conjunto dos números naturais. Esse conjunto, ele nasceu exatamente da necessidade, ou seja, ele surgiu junto com os números. Essa necessidade do homem de contar foi a necessidade, a partir dessa necessidade foi que surgiram os números e, claro, junto com eles os números naturais. Foram os primeiros números que o homem trabalhou, são todos positivos, tá? Alguns livros didáticos usam os números naturais assim, ó: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nós não vamos usar esses valores, isso aqui vai até o infinito. Nós não vamos usar os números naturais dessa forma, tá? O que nós vamos usar como números naturais é baseado nos axiomas de Peano, tá? Esse aqui, matemático, desenvolveu muito bem a teoria sobre os números naturais e, consoante esses axiomas, muito importantes para a matemática, nós vamos também ser fiéis à questão histórica, tá? O que eu quero dizer com a questão histórica? A questão histórica é o seguinte: não entra o zero, tá? O zero, historicamente, ele não existia na matemática quando já existiam os números naturais. Se vocês observarem, por exemplo, no sistema numérico egípcio, pode observar todos os símbolos que representam os números. Você não tem o zero. Os algarismos romanos, você tem o 1, você tem o 2, você tem o 3, mas você não tem o zero. O zero não existe nos algarismos romanos, porque o zero ainda não era definido a matemática, que seria zero, né? Então, em respeito a essa história, em respeito a esses axiomas importantes para a matemática, o zero aqui para nós não será um número natural. Tem algum problema, professor, se eu colocar o zero como número natural? Não, é uma questão de preferência. Alguns livros didáticos usam o zero,
né? Outros não. Por exemplo, eu, quando eu escrevo, coloco o zero natural e respeito a esses axiomas que são importantes e são uma base de toda a matemática, como também respeito a questão histórica, tá? Então, a partir de agora, nós adotaremos números naturais como esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito, tá? Outro ponto importante, por que eu não considero zero como natural, porque os números naturais surgiram para um homem contar, né? Eu nunca vi ninguém contando objetos partindo do zero. Sempre se confere objetos partindo de quem? Partindo do símbolo 1, né? Então, por isso que o zero não é considerado. Nesse caso, não será considerado, nos nossos estudos, não será considerado como número natural, tá? Aqui uma representação na reta real. Reta real nós chamamos na matemática essa reta aqui, em que você secciona alguns segmentos aqui e escreve os números, ok? Sempre nesse sentido aqui positivo, da esquerda para a direita. O sentido negativo vai ser o sentido contrário quando a gente estudar os números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Olha, com a evolução dessa contagem, os inteiros surgiram exatamente a partir da necessidade de contabilidade. O que é contabilidade? Você usava um mais para representar o que você tem, menos para subtrair o que você tem, né, ou o que falta, e aí surgiu o zero. O zero é para representar nem o que você tem, nem o que falta, ou seja, um nada. Se você não tem nada, né, e ninguém não lhe subtraiu nada, é porque você tem zero, tá? Então aí surgiram os números inteiros. Entra o zero agora, e esse zero, quem é que esse zero? Ele separa exatamente o lado positivo do lado negativo dos números inteiros, tá? Aqui na reta real nós temos o zero separando exatamente os números negativos à esquerda, ficam sempre à esquerda, e os números positivos ficam sempre à direita, tá? Dá para ver, obviamente, que esses caras aqui, quem são? São os números naturais, tá? Nos números naturais nós representamos pela letra N e os inteiros nós representamos pela letra Z. Foi aí que surgiram então os números inteiros. Daqui a pouco eu vou justificar essa palavra inteiro, né? Para vocês entenderem o que é o número inteiro, eu vou dizer agora o que é, o que não é um número inteiro. Esses números inteiros também, eles serviam para representar medidas de comprimento, tá? O que acontece? Você tem um certo segmento, você irá medir, nem sempre esse segmento terá um valor 3 metros, ele pode ter 3,1, 3,2, 3,3 e assim sucessivamente. Nem sempre ele dá um valor exato. Foi aí que surgiu então os números racionais. Essa palavra racional vem derivada da palavra razão, que a gente vai estudar daqui a pouco, e razão significa divisão entre dois números, tá? O conjunto dos números racionais, ele representa a parte de uma medida inteira, né? O que é parte de uma medida inteira? De repente eu tenho aqui uma medida inteira, uma barra, e eu vou usar, na verdade, só a metade dessa barra. Então eu vou usar um pedaço no universo de 2. Por isso que o número racional representa uma parte de uma medida inteira. Por exemplo, outro exemplo bem simples também é que eu tenho um número inteiro e eu divido ele em 3 partes. Seleciono apenas 2 partes dessas 3, ou seja, tenho 2 partes selecionadas no universo de 3. Ou seja, são partes de uma unidade de medida inteira. Esses são os números racionais. Matematicamente, para ficar mais claro, o número ele é racional quando você pode escrever ele dessa forma: P sobre Q. Esse P e esse Q precisam ser números inteiros, tá? Já vou voltar nessa questão. E o Q, claro, precisa ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá? O importante desse P e esse Q serem inteiros é, por exemplo, 0,5 dividido por 2 não é um número racional isso aqui, porque 0,5 não é inteiro, ele é racional, tá? Embora o número racional se escreva P sobre Q, esse cara precisa ser inteiro
esse outro cara precisa ser inteiro. Mas a composição de dois inteiros, um em cima e um embaixo, é que representa um número racional. Ok? Claro que o de cima, P sobre Q, nós chamamos de numerador, né? Vocês já sabem disso, provavelmente. E embaixo nós chamamos de denominador. Aqui alguns exemplos de números racionais. Os números racionais podem ser exatamente como eu falei. Observe que menos 5 é inteiro. Observem que o 2 é inteiro. 0,5 negativo, eu escrevo ele assim, ó. Por que 0,5 negativo é um número racional? Porque eu posso escrever ele assim, ó. Esse aqui é inteiro. Esse aqui é inteiro, tá? 3/4 já está claramente dizendo que é inteiro. E esse 1,5 aqui, eu posso escrever como 3 sobre 2, tá? Esse aqui nós chamamos de dízima periódica. Toda dízima periódica você consegue colocar ele em forma de fração, ou seja, você consegue escrever como dois números, ambos inteiros, um em cima e um embaixo, seja ele positivo ou negativo, sempre se consegue escrever esses números que são dízimas periódicas em forma de fração. Para você ter ideia do que esse número aqui, ele é dessa forma aqui, ó, 3 vezes 9, 27, 33 por 9, simplifica 11 por 3, olha como vai dar bacana, ó. 11 dividido por 3 dá 3 vezes 3 dá 9, para 11 dá 2,20, 3 vezes 6, 18, 20, 6 vezes 6, 18, 20, 20, aqui ó. Ou seja, esse número aqui é o menos 11 sobre 3. É só para mostrar para vocês que de fato você consegue escrever esse número em forma de fração, por isso que ele é um número racional. Para ser um número racional, ele precisa ser decimal finito. O que é decimal finito, professor? Opa, não posso escrever aqui que eu estou aparecendo, né? Ele precisa ser decimal finito. Vou escrever aqui. Decimal finito. O que é decimal finito? Ele não tem reticências. 3,9... menos 4,8, 70,33. Não tem reticências, ó. Todos esses números eu consigo colocar em forma de fração. São, portanto, números racionais. Que número decimal, então, professor, na matemática, para que eu possa entender? São números que apresentam vírgula. A vírgula ela separa a parte inteira da parte decimal. Por isso nós chamamos de números decimais aqueles números que apresentam vírgula. Esses números que apresentam vírgula, ou seja, decimais, que não têm reticências, são automaticamente racionais. Eu consigo escrever esses três números aqui, ou outros que você possa imaginar, sem reticências sendo decimais, em forma de fração, tá? Quer dizer, professor, então, se tiver reticências, não é racional? Não. Existem números com reticências que são racionais. É o caso que eu falei agora há pouco das dízimas periódicas. Se você observe que isso aqui é um decimal infinito, tem reticências. Esse aqui é um decimal infinito, também tem reticências, esse aqui também. Mas observem que todos eles possuem dízima periódica. O que é dízima periódica? São números que se repetem a cada período um mesmo valor. Aqui o 3 está se repetindo várias vezes, então esse aqui é uma dízima periódica, tá? Esse aqui 32, 32, 32, 32 é uma dízima periódica, tá? Já esse aqui não. Por que isso aqui não é uma dízima periódica? Porque 486, 487, 948 não tem um padrão de repetição. Isso aqui não é uma dízima periódica. Os números racionais aqui de decimais infinitos são só esses dois exemplos. Para ser um número racional, ele precisa ser uma dízima periódica. Esse decimal infinito que apresenta as reticências, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. O 0,5 está aqui em forma de fração, que é o meio. Menos 5,35 está aqui em forma de fração. O 0,0001 está aqui em forma de fração. Todos esses números aqui são decimais finitos. Observem que não tem reticências, então são automaticamente
números racionais. Esses decimais aqui são infinitos, mas por que que todos esses 3 exemplos aqui representam um número racional? Porque ambos esses decimais infinitos têm reticências, são racionais porque são dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Algarismos que se repetem igualmente a cada período após a vírgula. Aqui quem está se repetindo é o 73, 73, 73. Aqui quem está se repetindo depois da vírgula, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Portanto, esses 3 números são números racionais, tá? Já falamos que os números são, se os números para ser racionais são os decimais finitos, os decimais infinitos, só que aqui obrigatoriamente tem que ser dízimas periódicas. E para completar esse conjunto dos números racionais, nós temos os números naturais e temos os números inteiros. Por que os números naturais e os números inteiros são também racionais? Porque o número racional é aquele que você escreve em forma de fração, né? Você tem que ter um inteiro em cima, tem que ter um inteiro embaixo. Claro que o de baixo precisa ser diferente de zero, porque não existe divisão para zero. Todos esses números eu consigo colocar em forma de fração, com inteiro em cima e inteiro embaixo. O 5, por exemplo, o 5 é o número natural. 1, 2, 3, 4, 5. Representa a quantidade positiva. Então, como é que eu escrevo o 5? Posso escrever em forma de fração? Sim. 10 em cima, 2 embaixo. 10 dividido para 2 dá 5. 10 é inteiro, 2 é inteiro também. Portanto, o 5 é um número racional também. Além de natural, ele é também racional. O menos 2 não é natural, mas ele é inteiro. Ele é inteiro. Como é que eu posso escrever menos 2? Fazendo menos 16 por 8, por exemplo. Esse exemplo aqui não é único. Eu posso fazer menos 4 por 2, posso fazer menos 10 por 5, posso fazer 20 por menos 10 e assim sucessivamente. Só mostrando que um número inteiro é também um número racional. Tá? O zero é um número inteiro. Como é que eu escrevo o zero em forma de fração? O 0 dividido para 3 dá 0, por isso que o 0 é um número inteiro também. Perdão, é um número racional também, além de ser inteiro, tá? Além desses números, além dos naturais estarem dentro dos racionais, além dos inteiros estarem dentro dos racionais, nós temos esses outros caras aqui, ó. Os decimais finitos, aqueles que apresentam vírgula em sua composição, e os decimais infinitos, que são as dízimas periódicas. Esses números também são números racionais. Bom, a partir de todos esses conhecimentos e categorias sobre números, nós podemos dizer aqui o seguinte, que um número natural, ele é inteiro. Nós já constatamos isso imediatamente. Mas se um número é natural, é também inteiro, ele é também automaticamente racional, como eu expliquei aqui, ó. Que os exemplos mostrando que o número natural ele é inteiro e também ele é racional. Claro que o contrário não funciona. Nem todo racional é inteiro, nem todo inteiro é natural. Mas se ele é natural, ele é automaticamente um número inteiro e automaticamente ele é também racional. Se ele é inteiro, ele é racional, mas o contrário não funciona, tá? Diante dessa constatação, nós temos aqui o diagrama numérico que representam esses 3 conjuntos vistos até agora. Os números naturais são esses aqui. Todo número natural está dentro dos inteiros, então significa que o natural é inteiro. E os números inteiros estão dentro dos racionais, portanto, todo número inteiro é também racional. Aqui fora dos inteiros e dentro dos racionais, nós podemos colocar, por exemplo, as frações. As frações são números racionais, mas não são inteiros. Nós podemos colocar os decimais finitos e os decimais infinitos, só que dízimas periódicas, tá? Tem que ser dízima periódica para ser um número racional, senão você não consegue colocar em forma de fração. Visto isso, professor, então significa que sempre eu vou conseguir colocar o número em forma de fração? Não.
Só se o número já tiver em forma de fração, só se ele for um decimal finito e só se ele for um decimal infinito com dízima periódica. Então significa que pode acontecer de ter decimais infinitos sem dízimas periódicas? Sim. E exatamente esses decimais infinitos que não apresentam dízima periódica, não apresentam, tá, gente? Não apresentam. É que são números irracionais. Observem que a palavra irracional é a negação de racional do que? Ou seja, é um novo conjunto. Os números que você não consegue colocar em forma de fração, ou seja, os decimais infinitos que não têm dízima periódica, esses números nós chamamos eles de irracionais. Olha aqui 3 exemplos. Observem que esse número aqui, menos 9, 14, 5, 8, 9, 7, 1, não tem periodicidade, não tem repetição periódica aqui. Aqui também não tem repetição periódica após a vírgula e aqui também não. Por isso que esses números são denominados de números irracionais. Nós não conseguimos de forma alguma escrever esses 3 números em forma de frações. Que eu digo em forma de fração assim, ó, A por B, sendo esse A inteiro e esse B inteiro, tá? Essa história de números irracionais, ela surgiu a partir do seguinte. Antigamente, se imaginava que ao pegar um tamanho de um graveto qualquer, seja qual for o tamanho, vou chamar aqui esse tamanho de Q e esse aqui esse tamanho de P, sempre se imaginava que poderia dividir esse Q aqui em partes iguais. Tá? Sempre se imaginava que um graveto maior poderia ser dividido em partes iguais a escolher o tamanho. E isso não é verdade. É o que nós chamamos de incomensurabilidade. O nome é um pouco difícil. Incomensurabilidade da medida. Tá? Um exemplo clássico para mostrar os números, quem são esses números irracionais, esses aqui, ó, que tem dízimas não periódicas, decimais infinitos, é a diagonal de um quadrado, tá? Mais particularmente um quadrado de raio 1 centímetro, para ficar mais simples a nossa demonstração, tá? Essa demonstração está na apostila, mas aqui é para mostrar para vocês, com essa demonstração, de que de fato eu não consigo colocar o lado de um quadrado aqui dividindo em que partes, sendo P esse valor aqui e sendo Q esse valor aqui, eu não consigo dividir esse tamanho P em que partes iguais. Por isso que são incomensuráveis. Se eu conseguir fazer isso, nós chamamos de medidas comensuráveis, tá? Mas aqui está provado, matematicamente está na apostila de vocês, tá? Não vou aqui falar sobre a demonstração em si, quem tiver curiosidade pode dar uma lida na apostila, mas aqui tem uma demonstração matemática de que isso aqui não é possível, tá? E observem que raiz de 2 não está escrito como decimal infinito que não tem dízima periódica. Aqui você precisa de um recurso tecnológico, uma calculadora, né, um computador, né, mas se sabe de antemão que esse valor é esse aqui, ó, aproximadamente. Aqui por diante nós temos uma dízima não periódica, ou seja, esses números não vão se repetir a cada período após a vírgula. Por isso que o raiz de 2 é um número irracional. Mas não é só o raiz de 2, não. Outras raízes também, como por exemplo a raiz quadrada de 3, não é exato. Então ele é irracional. Observem que aqui é uma dízima não periódica. Menos 32 tem raiz quadrada exata? Não. Então é um número irracional. Raiz quarta de 8 tem valor exato? Não. Então é um número. Todos esses números aqui são números irracionais. Basta não ter raiz exata, tá? Eu falei raiz quadrada aqui, mas aqui raiz quarta, raiz enésima. Nós chamamos de raiz enésima, porque raiz enésima de um número é raiz quadrada, raiz quinta, raiz terça, raiz quarta de qualquer número. Se não for exato, é um número irracional. Se for exato, é um número racional. Vou dar um exemplo. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, se tem raiz quadrada exata, então esse número aqui, raiz quadrada de 4, é racional.
Raiz quadrada de 5 tem? Não, não tem. Então eu não sei quanto é, eu preciso calcular, mas eu já posso calcular de antemão, dizer de antemão que esse número é irracional porque eu não tenho a raiz quadrada exata, né? Eu tenho de 4, eu tenho de 9, mas eu não tenho de 5. Exato. Eu estou dizendo que não existe a exatidão do cálculo. Estou dizendo que não existe raiz quadrada de 5. Né? Raiz quadrada de 5 existe, só não é exata. Então, de uma forma geral, e simplificando tudo aquilo que eu falei sobre os números irracionais, o que é o número irracional? Ele precisa ter dízima não periódica, ou seja, ser um decimal infinito. Ou se ele for dessa forma aqui, ó, raiz n, ó, raiz enésima de um número qualquer não exato, tá? Não exato, tá? Aí é claro que o A não pode ser negativo para n par, porque não existe, por exemplo, não existe raiz quadrada de menos 4, tá? Porque aqui tem um 2 é par e aqui é negativo, tá? Estou falando isso aqui para os números em que o A é positivo e o N pode ser par ou ímpar. Se o A aqui dentro for negativo, esse N não pode ser par, porque senão não existe dentro dos números reais essa raiz enésima. E esses números reais é o que nós vamos ver agora. Já vimos os números inteiros, nós já vimos os números naturais, já vimos os racionais, os irracionais e agora os reais. Observe o diagrama dos números reais. Ele é o nosso conjunto universo. O que é o conjunto universo? Porque ele engloba todos os outros números. Todos os números na matemática, ou ele é irracional ou ele é racional. Tá? Tem os números complexos, que é uma coisa mais avançada, né, que surgiu a partir dos polinômios, mas que seriam o outro conjunto universo maior do que os reais, mas nós não vamos estudar aqui, tá? De antemão, nós vamos trabalhar somente o universo como sendo os números reais. O que eu quero dizer universo? Qualquer número está aqui dentro desse diagrama dos números reais, ou seja, qualquer número é um número real. Qualquer número está aqui dentro. O que ele pode estar no lado esquerdo, ou seja, ser irracional, ou no lado direito ser racional, tá? Se ele for racional, ele pode ser natural, inteiro, ou um ou outro, ou os dois. Mas obrigatoriamente será um número racional. Se ele não for racional, ele é irracional. Não existe um número racional e irracional ao mesmo tempo. Esses conjuntos aqui são disjuntos, ou seja, ou ele é um, esse número, ou ele é outro, ok? E esse então é o conjunto dos números reais, que são todos os números da matemática. Todos os números da matemática estão aqui, todos esses números que nós vimos anteriormente está dentro desses conjuntos aqui, tá? Tomem cuidado que às vezes alguns livros didáticos e a internet faz isso aqui e é errado, tá? Faz esse gráfico assim, esse diagrama assim. Aqui tá errado porque quem é esse número aqui, ó? Esse número não existe, né? Então dá a impressão que tem um número que não é irracional, que não é racional, mas é real. Esse número não existe. Se esse número ele existe, ele tem que estar aqui dentro ou aqui dentro. Tem que estar em um dos dois, ele não pode estar fora dos dois, né? Então esse diagrama é o mais correto, porque qualquer número que eu desenhar aqui dentro, ou vai estar do lado esquerdo ou vai estar do lado direito. Ok? Para entender assim e fixar as ideias do que são esses números, nós vamos responder de acordo com a atividade também que tem para vocês aí, questão de verdadeiro e falso com os números numéricos e seus conjuntos, né? Conjunto dos números inteiros está contido no que? Nós vamos responder isso aqui como verdadeiro ou falso, tá? É feita uma afirmação e a partir dela nós vamos fazer o julgamento e dizer se é verdadeiro ou falso. Os números inteiros estão dentro dos racionais? Ora, nós vimos agora há pouco que os racionais estão aqui, dentro deles estão os inteiros e dentro dos inteiros estão os naturais. O que significa esse símbolo que é está contido? O Z está contido no que? Sim, está contido dentro dele, então isso aqui é verdadeiro. 233 pertence a I, ou seja, o que está querendo dizer aqui? 233 é um número irracional?
Olha, 233 é um número natural. 233 é um número inteiro. E nós vimos que quando ele é natural e inteiro, obrigatoriamente, ele é também racional. Ou seja, eu consigo colocar 233 em forma de fração? Sim, eu posso fazer 466 por 2. Então, esse número ele é racional. Se ele é racional, ele não pode ser irracional. Então, isso aqui ele é falso. 0,454545 é racional? Sim, por que ele é racional? Porque é uma dízima periódica. Olha como eu consigo escrever esse número em forma de fração, né? Nós não vamos nos ater isso aqui, mas é 45 por 99, vou dividir aqui por 5, por 9 vai dar 5, por 9 vai dar 11, 5 sobre 11, vamos dividir para ver se está certinho, 0,50, aqui vai dar 4 vezes 11 dá 44, 60, 60 vai dar 5, 5 vezes 11 dá 55, dá 50, depois vai dar 4 novamente, 4 vezes 44 dá 6, 60, 5, tá aí, ó. De fato, esse número aqui essa aqui é só para mostrar que esse número é sim um número racional. Eu consigo colocar em forma de fração, mas gente, isso não é importante saber como, importante saber o que é. Se é uma dízima periódica, é um número racional, por isso que aqui é verdadeiro. Aqui observem que não é uma dízima periódica, né? Os números não se repetem a cada período após a vírgula, portanto, está certo sim, é o número irracional. O contrário da leitura dessa simbologia, que aqui está escrito está contido, o contrário nós chamamos contém. Ele está dizendo o seguinte, essa afirmação dessa questão, o R contém que? De fato, nós vimos agora há pouco, aqui é o I e tudo isso aqui é o R. Que o R contém o quê? Que o que contém o I? Não. O que, o número ou é racional ou é irracional. Eles são disjuntos, ou seja, não pode ser, um número racional não pode ser irracional. Aqui é que falha. Isso aqui seria verdadeiro se fosse assim. O R contém o que contém o Z e o Z contém o N. Aí estaria correto. O I estragou tudo aqui, né? Porque o número racional irracional não pode ser racional e vice-versa. Portanto, isso aqui é falso. N pertence a Z? Olha, de antemão você poderia dizer que sim, porque o número natural é um número inteiro, né? Um número natural está dentro dos números inteiros. Aqui só é falso por causa da simbologia. Esse pertence e não pertence, você usa para relacionar elemento com conjunto. Para relacionar conjunto com conjunto, nós usamos está contido, contém, não contém, não está contido, perdão, e não contém. Ou união, interseção, né? Esse aqui são símbolos usados para relacionar conjunto com conjunto, e não esse aqui. Esse aqui é pertence, não pertence, é para relacionar elemento com conjunto. E não conjunto com conjunto, por isso que está falso. Eu sei que o número natural é o número inteiro, mas a simbologia aqui está inadequada, tá? Raiz quadrada de 25. Bom, raiz quadrada de 25 é 5. Então, se é 5, ele é um número racional, é natural, é inteiro também. Ele está dizendo que pertence ao R, ou seja, está dizendo que é um número real, menos o racional, ou seja, ele está dizendo que é um número real, mas não é racional. Que é esse número que é real e não é racional? Se ele é real, tá aqui, ó. Tá dentro disso aqui, ele é real. Mas não é racional, não tá aqui dentro. Só pode estar aqui, ó. Ou seja, isso aqui significa irracional. E aqui é falso porque 5 é racional.
Então isso aqui é falso. Raiz quadrada de 25 é 5, 5 é racional, aqui está dizendo que é irracional, em outras palavras, né? 2 sobre 5 pertence ao conjunto dos números racionais? Olha, observem que a simbologia está correta, porque eu estou relacionando elemento com conjunto. E 2 sobre 5 já está em forma de fração, não há dúvida que é um número racional. Letra I. Nem todo número natural é inteiro. Nem todo número natural é inteiro, isso aqui é falso. Todo número natural é inteiro. Todo número natural está aqui dentro, ó. Todo mundo que tiver aqui dentro está obrigatoriamente aqui dentro também, ou seja, isso aqui é falso. Aqui seria todo número natural é inteiro. Agora, quando falar nem todo, aí nós temos aí uma falsidade. J. A soma ou subtração de dois números racionais é sempre um número racional. Isso aqui é verdadeiro, tá? Se você só tem números racionais e você vai somar, esses dois números também são racionais. Agora, isso não acontece com os irracionais, tá? Se eu tiver raiz de 2 menos raiz de 2, observem que isso aqui é irracional, isso aqui é irracional e o resultado disso aqui é zero, que é racional. Quando você soma dois racionais, dá racional. Mas quando você soma ou subtrai dois irracionais, nem sempre a resposta é irracional. Pode ser racional também, tá? Eu acredito que tem uma dessa na atividade, já fiquem atentos a isso aí. Raiz enésima de A é racional se a raiz não for exata. Aliás, é o contrário, né? Se fosse exato. Então isso aqui é falso. Raiz enésima de A é o número real se A for negativo e N for par. Isso aqui é falso. Porque não existe raiz quadrada de número negativo sendo N par. Tá? Então, portanto, esse número não vai existir dentro dos números reais. Vai existir dentro dos complexos que nós não abordamos aqui. Tranquilo? Gente, obrigado. Espero que tenham gostado da aula e nós vamos ver um próximo assunto na próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima.